Nossa coluna de Direitos Humanos, Paulo Mariante acaba de nos enviar nossa coluna de Direitos Humanos, tá? Sobre a necessidade permanente da memória como denúncia do golpe de Estado de 1964 e da ditadura que seguiu-se por 21 anos, com intensa repressão política, milhares de prisões ilegais, torturas, assassinatos e medidas sociais e econômicas antipopulares. A memória denuncia que 1964 é parte da defesa dos direitos humanos hoje, né? Não tem como falar em direitos humanos e não lembrar dessa página aí da história. Vamos ouvir. Bem-vindo, Mariante. Bom dia, amigo. A memória denúncia do golpe de 64 e a luta pelos direitos humanos. Ditadura nunca mais. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. A coluna Direitos Humanos de hoje, em função da proximidade dos dias 31 de março e 1º de abril, ela é dedicada à permanente memória, denúncia do golpe de 64, golpe militar para alguns, golpe civil-militar para outros, mas o mais importante, foi um golpe, nunca pode ser esquecido e tem que ser sempre lembrado na forma de denúncia. Em 1964, o Brasil viveu um período de bastante disputa entre projetos políticos na sociedade e já haviam tentativas anteriores de golpe, é importante isso ser recuperado. Em 46 nós passamos a ter uma nova Constituição, considerada bastante democrática para os padrões históricos do Brasil, e tivemos uma consolidação de hegemonia naquele período de um campo que aglutinava nacionalistas, desenvolvimentistas, em alguns momentos com algum tipo de apoio de alguns setores da esquerda. E foi um período onde nós tivemos um processo bastante intenso de desenvolvimento, ou melhor, de crescimento econômico. Desenvolvimento é uma palavra tem um sentido diferente, mas, ao mesmo tempo, tivemos também muita luta social. É importante lembrar a grande greve em São Paulo, em 1955. As lutas sociais foram intensas, embora, do ponto de vista democrático, a gente possa questionar. Em 46, a nova Constituição, e em 47, o Partido Comunista do Brasil, PCB, teve seu registro cassado e todos seus parlamentares, Prestes e mais uma bancada expressiva de deputados federais cassados, embora tivessem o voto popular. Portanto, ainda que uma democracia com bastante contradições, mas um período onde o voto popular preponderava e os presidentes eram eleitos, mas sempre com um tensionamento muito grande por parte de um campo político ultraconservador que tentou já dar um golpe em 54, né, forçando o suicídio de Getúlio Vargas, e havia uma tentativa de evitar a posse do presidente Juscelino Kubitschek, então eleito, mas houve um movimento de militares legalistas que garantiram a posse de Juscelino. Portanto, já havia tentativas anteriores de golpe. Em 64, esse processo ele se acirra mais ainda. As lutas populares continuam se intensificando, né, muita força em mobilizações, inclusive na base do Exército, das Forças Armadas, e o golpe é dado. Quando alguém pergunta se foi ou não foi golpe, nós estamos falando de golpe como ruptura de um processo institucional, daquele sistema com todos os seus limites e defeitos democrático da Constituição de 46. Ora, o presidente João Goulart estava em solo brasileiro, estava em Porto Alegre, e o Congresso Nacional, ele, sob a presidência do senador Auro de Moura Andrade, declarou vago o cargo de presidente. Ora, isso é uma violência institucional, um golpe sem nenhuma dúvida. E quando isso aconteceu, já havia tropas militares, né, tropas do Exército, indo de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, para garantir militarmente o golpe. Então, não há o que se questionar em relação a se foi golpe ou não. A gente pode discutir o papel de cada um e se a gente deve chamar de golpe militar ou golpe civil-militar. É importante dizer, independente da terminologia, que a participação civil foi decisiva.
Vamos lembrar o que foi imprensa na época. Antes do golpe de 31 de março ou 1º de abril de 64, a imprensa pintava um quadro no Brasil de caos, de toda a sorte de mistificações, quando o que na verdade havia eram grandes mobilizações populares em defesa de direitos. Além disso, o papel do empresariado, as entidades empresariais todas apoiaram e, em alguns casos, participaram da articulação do golpe. E o golpe foi simplesmente para depor um presidente, derrubar o João Goulart, que era o presidente com mandato constitucional naquele momento, e foi para muito mais do que isso. Foi para um conjunto de medidas absolutamente antipopulares, antissociais, que foram, ao longo do tempo, efetivadas e mostrando a que vinha aquele golpe. Vamos lembrar que, em 64 mesmo, nós tivemos uma nova lei antigreve. Não por acaso, porque o governo, então o governo militar, né, do ditador Castelo Branco, pretendia intensificar a repressão às greves. O movimento sindical foram mais de 400, 500, foram centenas de sindicatos que tiveram suas diretorias cassadas. Por decisão judicial? Não, por ordem do ministro do Trabalho. O ministro do Trabalho assinou portarias cassando diretorias e sindicatos. Foram milhares de prisões ilegais, milhares nós estamos falando aqui, não é centenas, milhares. Foram mais de 40 mil prisões ilegais naquele período. Repressão política violenta, fechamento de sindicatos, a UNE foi fechada, teve sua sede incendiada, muitas entidades do campo popular foram perseguidas. Assassinatos realizados, esse é o nome, homicídios, morte de pessoas, morte violenta e feitas absolutamente à margem de qualquer legalidade. Até porque mesmo no golpe militar, em boa parte do tempo não houve a pena de morte em casos excepcionais. Então, torturas, enfim, um conjunto de medidas que hoje, graças ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade e de muitas militantes dos movimentos de direitos humanos, familiares de mortos desaparecidos, foram trazidos ao conhecimento da população, embora ainda sejam pouco conhecidos, deveriam ser mais conhecidos. Por isso tudo, é impossível deixar de se marcar essas datas, não com celebração. O que nós precisamos celebrar é a resistência que vinha sendo feita, né, há muito tempo contra as medidas autoritárias, que é feita hoje em relação a esse governo, que depois da ditadura militar, né, depois do fim da ditadura em 1985, é o primeiro governo abertamente anti-direitos humanos que nós temos, né, no pós-ditadura militar. E é um governo que celebra o golpe militar de 64. Qual é a obrigação nossa de militantes de direitos humanos, de militantes de esquerdas? É denunciar o golpe de 64, é defender a memória da luta de quem lutou contra o golpe, de quem lutou contra a ditadura e de quem lutou pela democracia. Essa é uma questão fundamental para os direitos humanos que jamais pode ser esquecida, jamais pode ser menosprezada. Então, nossa coluna de hoje é em memória, em homenagem a todas, todos e todes que lutaram e continuam lutando, não só para denunciar, continuar denunciando o golpe de 64 e a ditadura militar de 64 a 85, mas também as tentativas de retomar regimes daquele tipo, como acontecem hoje por pessoas defensoras do atual governo. Era isso, muito obrigado. Muito bom, né, Gerry? Cirúrgico. Pois é, Cristiane, o Mariante coloca uma questão importante da gente preservar a memória. Eu acho que um povo que não tem memória não consegue relembrar a sua história. Eu, particularmente, justamente por não preservarmos a história da ditadura, é que ele aparece no cenário histórico como uma coisa que foi boa, quando na realidade matou, censurou, humilhou o nosso povo, acabou com a nossa economia. E aí, assim, quando o Mariante fala que isso é uma obrigação, né, de todos aqueles que lutam pelos direitos humanos, é obrigação da Rádio Noroeste também. Foi um período em que o Brasil atravessou os maiores problemas. Seja problemas de ordem política, seja problemas em relação à violação de direitos humanos, seja problemas em relação à economia.
E eu quero citar algumas coisas aqui que ninguém gosta de falar, né? Mas como é que funcionavam as coisas na ditadura militar? Né? Nós não aprendíamos nada, inclusive na educação a gente era obrigado a ficar perfilado cantando o hino nacional e as professoras autoritárias nos ensinando. E era isso que essa herança está colocada na questão da escola militar, escola sem partido, né? A gente vem vendo essa volta desses valores reacionários, esses valores nojentos, esses valores fascistas, porque nós não preservamos a história. E nós não contamos a história da ditadura como deveria ser contada. Né? Por exemplo, vamos ser bem objetivo, a Comissão da Verdade tem um excelente relatório que deveria ser divulgado até na comissão, nas escolas, né? Porque ali conta a história. E aí uma outra coisa que nós precisamos ainda debater muito, né? Se fosse tudo lindo e maravilhoso na ditadura militar, por que esconde os arquivos? Né? Por que não assumem o que fizeram? Então, eu acho que é muito pertinente essa escolha do Paulo Mariante, porque aqui na Rádio Noroeste nós não definimos a pauta é livre para que cada colunista paute o que achar interessante. Então, é muito importante essa coluna do Mariante de falar sobre a preservação da memória e contar a história da ditadura. Né? Eu sou uma das pessoas que mais combate essa ideologia, né, da ditadura militar. E hoje ela volta, mas a gente vai ter que derrubá-la de um jeito ou de outro. Defender direitos humanos, e aí a mídia tem um papel fundamental de falar, esses defensores de direitos humanos isso, defensores de direitos humanos aquilo, mas aquela pedagogia da tortura, da ditadura, ela está hoje encalacrada nas forças de segurança. E já é uma coisa preocupante. Hoje, Dia da Juventude, eu estava pensando aqui, hoje Dia Mundial da Juventude, e a gente fica vendo aí, né, o presidente procurando, né, saiu a caça aí dos votos da juventude, né, só que a juventude não acompanhou a ditadura. Mesmo eu, né, que não sou essa pessoa assim tão jovem, mas eu ainda peguei um pouco da ditadura, a rebarbazinha ali, né? Já... Talvez eu tenha uma experiência... É preocupante essa situação, né? Talvez eu tenha uma experiência maior, Cristiane, porque eu convivi na ditadura, eu cresci na ditadura e sofri na ditadura com ausências, com relatos de tortura, com relatos de pessoas que desapareceram, né? Talvez eu tenha uma compreensão melhor disso, mas eu quero dizer abertamente que na época, se a gente falasse alguma, no Exército, por exemplo, né, eu peguei 30 dias de cana porque eu falei, quando eu dei risada, quando o capitão falou que vivíamos numa democracia, kkk, né? E aí 30 dias de cana, é isso que a gente quer. Sabe aquele kkk do Facebook que a gente faz? Se a gente fizesse kkk hoje, estaríamos presos, né? Quiçá torturados e talvez até desaparecidos. É isso que precisa estar na conta da ditadura e não as mentiras feitas pela Rede Globo, as mentiras feitas pela grande mídia de que era um milagre econômico. O milagre era tentar esconder a mentira, né? Não houve milagre econômico, não houve democracia, não houve liberdade, não houve avanço nesse período. Podemos dizer que isso faz parte da Idade Média do Brasil, né? A Idade Média o pessoal chama de Idade das Trevas porque não teve um avanço na sociedade durante um bom período, né? Porque a igreja monopolizava e censurava e achava que tudo tinha que ser dela. Foi assim na ditadura. Está sendo assim nesse governo, que é um resquício dela. Mas vamos continuar, Cristiane, vamos continuar o programa. Não, pode concluir aí. Não, eu concluo em cima disso daí. Amanhã completa-se mais um ano de um golpe, mais um ano de cala a boca. E aí tá certo o povo do Lollapalooza. Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu.
com você, Cristiane. Então, vamos de música?